Princípios bíblicos doutrinários para líderes. Primeira coisa, nossa introdução. A Bíblia é a única expressão finalizada da nossa fé. Portanto, nossas interpretações nunca podem ser colocadas no mesmo nível da Bíblia, porque são aproximações da verdade. Então, quando a gente vem a estudar a Bíblia, temos que ter ciência de que tudo aquilo que a gente concluir é uma aproximação da verdade, porque a gente não vai conseguir expressar na sua totalidade aquilo que a Bíblia expressa, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E ela expressa a mente do nosso Criador, que é uma coisa que vai muito além do nosso intelectual, né? Nossos pensamentos. Mas uma coisa que precisamos reconhecer é que a Bíblia, na sua totalidade, é doutrina. Não? Toda a Bíblia ela é doutrina. Toda, sem exceção. Agora, dentro das doutrinas, a gente tem doutrinas que são fundamentais, aquelas que não são negociáveis, vamos dizer assim, e tem aquelas doutrinas que são interpretativas, mas no decorrer dos nossos estudos, a gente vai perceber quais são aquelas doutrinas que são fundamentais e quais não. Só para dar uma ideia, né, adiantar alguma coisa, vamos dizer que a doutrina fundamental é aquela que tem a ver com a salvação do ser humano, com a nossa salvação. Então, por falar alguma coisa, por exemplo, a Trinidade, né? Divindade de Cristo Jesus. Jesus é homem ou é Deus homem? Né? Jesus é Deus ou não é? Então, isso daí seria uma doutrina fundamental, porque ela tem a ver com a salvação. Quem acredita que Jesus não é Deus feito homem, então ele não é salvo dentro da do que a palavra de Deus revela. Então, a Bíblia, mais uma vez, é nossa expressão finalizada, é a única expressão finalizada da nossa fé. Nós, quanto batistas, temos uma identidade, ou nos identificamos com a teologia reformada. O que é isso? É que nós surgimos, né? A denominação batista, ela surge da reforma protestante. Qual que é a reforma protestante? Aquela de Martinho Lutero, né? Então, podemos dizer que somos uma denominação que tem uma teologia reformada. Isso daí não é muito importante neste momento. Depois a gente poderia também se aprofundar nessa questão. Tá? Agora vamos ao que mais nos interessa. Os princípios. O que são princípios? Olha só, princípio não é doutrina, tá? O princípio não é doutrina, mas o princípio, ele é uma aplicação prática das doutrinas cristãs. Antes de entrar na doutrina cristã, a gente precisa estabelecer alguns princípios que são de extrema importância na nossa vida cristã. Então, o princípio é uma interpretação, é a interpretação e aplicação prática de uma doutrina cristã. O valor dos princípios está na sua coerência com as doutrinas das quais eles surgem. Ou seja, um princípio é aquilo que eu, de maneira prática, aplico, e esse princípio tem a sua origem numa doutrina cristã. Certo? Vamos ver quais são os princípios batistas. Um princípio batista, e o primeiro e mais importante, é a aceitação das Sagradas Escrituras como a única regra de fé e conduta. Todos, eu acredito todos, temos ouvido esse princípio inúmeras vezes. Então, o princípio batista é a aceitação das Sagradas Escrituras como única regra de fé e conduta. Segundo princípio, a igreja é uma comunidade local, democrática e autônoma,
formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Esse princípio aqui é um dos princípios que nos diferencia de outras denominações históricas. Outras denominações, por exemplo, a denominação das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus, eles não são autônomos. Eles têm uma sede, né? Tem uma estrutura diferente à nossa. Né? Nossas igrejas são locais, são democráticas, são autônomas. São autogovernadas, autossustentadas e autoproclamadoras do Evangelho. Isso é uma igreja no conceito batista. Agora, por exemplo, outra coisa, a igreja está formada por pessoas biblicamente batizadas. Então, como que é esse batismo bíblico? Princípio batista. Se extrai da doutrina do batismo que a pessoa que é batizada biblicamente é aquela que foi imersa, mergulhada no elemento que seria a água. Então, esses dois princípios são fundamentais na identidade batista. Terceiro princípio, separação entre a igreja e o Estado. Nisso aí, nós batistas somos, vamos dizer, portadores do estandarte, né? A igreja batista sempre fez questão de que o Estado e a igreja sejam diferentes, né? Caminhem de maneira separada. Quando Jesus fala, dai ao César o que é do César e a Deus o que é de Deus, ele está fazendo aquela separação. Então, o princípio batista, separação entre igreja e Estado. Quarto princípio, absoluta liberdade de consciência. Isso significa que cada pessoa é responsável ou tem liberdade de pensamento. Isso daí tem muito a ver com liberdade religiosa, mas não é o mesmo princípio. Esse princípio aqui é liberdade de consciência. Eu tenho liberdade de pensar o que eu quiser. Princípio batista. Outro, responsabilidade individual diante de Deus. Princípio importante, porque nós, como crentes batistas, cremos, acreditamos que a salvação é individual, que nenhuma pessoa vai ser punida ou vai ser salva pelas obras de outra pessoa, o pai, mãe, ou só pelo fato de pertencer a uma família ou um povo. Princípio número 6, autenticidade e apostolicidade das igrejas. Isso significa que nós acreditamos que somos herdeiros, sucessores da igreja verdadeira de Cristo Jesus, né? Que somos os sucessores, que somos o resultado do evangelho que foi proclamado, pregado por séculos e chegou até nós, sendo iniciado pelos apóstolos, discípulos de Jesus. Sétimo, culto de adoração a Deus com decência e ordem, buscando participação de todos os crentes. Na nossa liturgia batista, é importante que todos os crentes participem. Não é um privilégio de um clero, né, a oferecer um culto de adoração. E aí é muito evidente, por exemplo, na Igreja Católica, o clero é quem oferece um culto de adoração mais privilegiado do que o resto do povo. Na Igreja Batista não é assim. A Igreja Batista se procura-se a participação de todos os crentes, né? Porque cremos no sacerdócio universal das pessoas. Oitavo princípio, compromisso missionário. Toda igreja batista e toda pessoa, todo crente, ele tem que cumprir a grande comissão, a grande missão de Jesus. Então, esse compromisso missionário é um princípio batista. O nono, direito de livre exame das Escrituras. Aquilo que eu estava falando agora no início. Nós todos temos o direito de ler a Bíblia, examiná-la e questionar
tudo aquilo que é nos ensinado. Lembra da passagem dos bereanos, de Bereia, né? Aqueles que receberam a pregação de Paulo, mas eles examinaram aquilo que era ou foi lhes ensinado. E, por último, mordomia. As igrejas batistas são sustentadas pelos próprios membros através dos dízimos e ofertas. Né? Igrejas batistas são autossustentadas pelos próprios membros. Número 11. Ativa cooperação entre igrejas para a execução de diversos fins. Quanto batistas, nós estamos organizados em associações, convenções estaduais, convenções nacionais. Isso para quê? Para ter uma cooperação entre as igrejas. Mas isso daí, veja bem, respeita sempre a autonomia da igreja. Tanto é que toda a campanha que a junta, seja lá de missões nacionais, estaduais ou mundiais, ela sempre vai sugerir um programa para as igrejas. E as igrejas vão adotar ou não, ou vão fazer adaptações ao próprio contexto, certo? Então, isso daí é princípio batista. Por último, respeito à autoridade civil, que seria um princípio também batista, né? De se submeter àquelas autoridades que foram colocadas por Deus para governo da população civil. Certo? Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Algum princípio que tenha chamado a sua atenção? Pastor? Diga. O que é separação entre igreja e Estado? Separação entre igreja e Estado? Sabe aquela expressão que o Estado é laico? O Estado não tem religião? É isso. Quando antes da reforma protestante acontecer, a gente conhece um pouquinho da história, né? A Igreja Católica, ela governava junto ou até às vezes governava mais do que o próprio rei, certo? E muitos países, durante muitos anos, tinham a religião católica como religião oficial do Estado, certo? Então, quanto batistas, nosso entendimento, o entendimento batista é que o Estado, ele tem a sua função e ele tem que garantir as liberdades das pessoas. Todo mundo tem liberdade. Então, se o Estado, vamos supor, ele diz assim, esse Estado aqui é batista, ele está discriminando aqueles que não são. Embora a gente saiba que vão para o inferno, que não são, não irão ser salvos, vamos por assim falar, uma religião, qualquer que seja. Mas a gente estaria discriminando essas pessoas e ferindo um dos princípios, que seria a liberdade de consciência e a liberdade religiosa, né? Então, a separação entre Estado e igreja significa isso. Alguém quer comentar sobre o tema? O princípio da liberdade de consciência é muito interessante, porque nós vivemos uma época, e não é de hoje, que se fala muito em igrejas evangélicas que fazem lavagem cerebral nas pessoas, né? Então, essa própria liberdade de você pensar A, pensar B, direita, esquerda, em cima, embaixo, é algo que faz a diferença nesse contexto tão complexo de igrejas que realmente fazem lavagem na mente aí dos seus seguidores, e eles acabam falando igual, agindo igual, comendo igual, não tem nem identidade própria de tão robozinho que acaba se tornando, né? Sim. Mais alguém? Eu queria comentar também, pastor, que me chamou a atenção
Além desse que comentaram aí da separação entre igreja e Estado, hoje em dia, isso realmente sempre foi uma marca das igrejas batistas, né, de não haver haver essa separação. Mas isso é uma coisa de alerta, né, porque nos tempos que a gente vive, parece que as coisas têm começado a querer se misturar, né, então isso é um sinal de alerta para a gente, né, como batista, porque as coisas estão o debate em relação a isso está muito grande, né, no nosso mundo. Então, isso é uma questão. Outra coisa que me chamou a atenção foi o item 7 lá, culto de adoração a Deus com decência e ordem, né? Isso eu nunca tinha visto que era um princípio batista, mas é bacana da gente ver. E, assim, muitas igrejas batistas têm se perdido também nessa questão da característica do culto de adoração a Deus, né? E outra coisa também é do compromisso missionário. Também já vi muitas igrejas batistas que não têm falado sobre missões, que não têm tido, né, essa veia missionária aí como um princípio. Então, são sinais de alerta mesmo em relação aos princípios. Só isso. Amém. Amém. Obrigado, Tati. Doutor Raul, boa noite a todos os irmãos. Eu tenho uma coisa interessante que eu observo muito, a diferença entre nós batistas e outras denominações, é que eu não conheço, sinceramente, se alguém conhece, pode contestar, eu não conheço e nunca vi a fotografia de um pastor batista na porta da igreja dele. Então, a igreja batista não tem um dono, não tem um fundador. E uma vez eu questionei, igreja tal, fundada por fulano de tal. A minha igreja foi fundada por Jesus Cristo. Eu já disse isso também na União Masculina. Então, não conheço, nunca vi, olha que já andei o Brasil inteiro, nunca vi nem uma porta de igreja batista com a fotografia de um homem, e nem de Jesus também, porque aí seria uma espécie de ídolo, né? Enfim. É uma diferença bastante acentuada para mim, bastante considerável. Então, você vê a fotografia de vários, dos 5 principais líderes de denominações no Brasil, tem fotografias dele de todo jeito, tem grande, pequena, sorrindo, chorando, etc. Então, isso me dá uma segurança muito grande que o nosso vínculo não passa por ninguém, não passa pelo pastor Raul, não passou pelo pastor Arídio. Meu vínculo é com Jesus, com Deus, via Jesus e ponto final. Exato, irmão. É aquele princípio de apostolicidade, que essa palavra é grande, né? Autenticidade e apostolicidade das igrejas, ou seja, somos herdeiros. E, irmãos, a gente tem, não só nós, tá? Isso que fique muito claro, mas existe um sentimento, né, não de dizer orgulho, mas sentimento assim bom, orgulho, não está vindo outra palavra, mas eu sou batista, sabe, encher o peito, mas quando você conversa com a Assembleia de Deus, também ele enche o peito e diz assim, eu sou a Assembleia, né, para cada um, a denominação dele é a melhor. Eu não acho totalmente errado nem totalmente certo. A nossa intenção não é tanto nos comparar com outros grupos. A nossa intenção tem que ser se realmente nós estamos andando o mais coerentemente possível com a palavra de Deus, né? Com mais afins a ela, certo? E com sinceridade, consciência limpa, fazer os ajustes que forem necessários, se houver necessidade disso. Mas esses princípios, como eu falei, eles surgem ou partem de uma doutrina e uma interpretação de uma doutrina. Porque, por exemplo, o princípio de autonomia das igrejas, é fato, irmãos, é fato que isso daí surge de uns textos bíblicos do livro de Atos, que as igrejas locais são autônomas. Mas também, no mesmo livro, tem base bíblica para os outros grupos terem outro tipo de governo. Quando a gente estudar a doutrina da igreja, vamos ver algumas
diferenças entre tipos de governo eclesiástico ou tipo de condução administrativamente falando da igreja, né? Episcopal, presbiteriano ou congregacional, que é o nosso caso, tá? Então, são princípios que eu volto a falar, não são necessariamente doutrinas em toda a extensão da palavra, em toda a sua expressão, toda a importância que uma doutrina tem. Mas alguém, para encerrar essa parte? Quem falou? Diga. Uma pergunta. O pastor acredita que exista uma confusão entre tradição e doutrina? Por exemplo, nós estávamos até conversando domingo, né, após o culto, que tem igrejas, não sei se ainda tem, né, mas tinha igrejas que se a pessoa de outra membresia, de outra denominação, fosse na igreja batista, não poderia tomar a ceia, né? Então, assim, eu vejo que existe uma confusão na questão de tradição e doutrina. Até onde, quer dizer, essa tradição vai ferir a doutrina, né? E quando eu era criança, né, batista, né, fui criado, na minha igreja não podia bater palma, as mulheres não podiam usar calça. Então, assim, eu acho que mais a tradição, né? Então, a minha pergunta o pastor acredita que existe essa confusão aí entre tradição e doutrina? Eu acredito que sim. E não de hoje, né? Jesus, ele já colocou o dedo no nariz nos fariseus e ele falou assim: vocês ensinam a vossa tradição e esquecem a doutrina, né? Esquecem a palavra. Então, é por isso que é importante. E uma das falas daquele, essa semana passada, não me lembro quando foi, ela falou assim: eu preciso reciclar. Essa reciclagem é necessária de tempos em tempos, irmão, porque precisamos voltar à base. Às vezes a gente se acomoda, sabe, se deixa se estagnar e vai levando as coisas. Aconteceu com os fariseus eles estudavam muito, tinham muito conhecimento, mas não voltaram aos princípios. E nosso princípio, a vantagem que nós temos é que Jesus, ele nos ensinou. Por exemplo, qual que é o maior mandamento que ele nos deu? Do amor, né? Então, a principal doutrina para qualquer crente cristão, e a luz que tem que ser dilucidada, né, vai nos guiar e levar para entender o nosso comportamento com outras pessoas, especificamente falando daquele exemplo que você deu, Ederson, é o amor, né? Eu estou amando de maneira correta, eu tenho o direito de quebrantar uma doutrina fundamental, né, como a do amor, por zelar uma coisa que é simplesmente interpretativa. Então, isso daí tem que ser nossa base. Mas se a gente não voltar para os princípios, se a gente não voltar para o beabá da nossa fé, o que Jesus ensinou, a gente vai cometer erros, né? Vai adquirir zelo por coisas que não têm importância e vai descuidar coisas que são realmente importantes. Comunhão com os irmãos é fundamental. Pronto, vamos encerrar aqui essa parte. Ou mais alguém que queira participar? Irmãos, durante a semana a gente está aberto, tá? Porque seria muito bom ter um feedback. Eu sei, tudo novo para vocês nesse momento, né? Aí depois vão matutar um pouco, pensar, refletir e surgir alguma questão, alguma pergunta. A gente vai conversando pelo Zap e depois, na próxima semana, a gente conversa aqui no grupo. Beleza? Agora, vamos ao nosso roteiro
dos artigos de fé, o que a gente vai estudar durante esse período. Eu vou colocar para vocês mais uma vez. Bom, dá para ver? Vocês estão vendo, né? Artigos de fé. Irmãos, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ele é um documento, não sei se vocês estão vendo aqui a minha imagem, não sei se dá para ver, mas ele é um documento que está disponível no site da Convenção Batista Brasileira. E ali, ele tem 19 pontos que compõem a declaração dos artigos de fé da Convenção Batista Brasileira. Como eu tenho esse princípio do livre estudo da Palavra de Deus, eu me dei a liberdade de aumentar tá? um ponto. Então, a gente não vai ver 19, vai ver 20. Depois eu explico por quê. Mas esses seriam os artigos de fé que a gente vai ver. Nosso objetivo, inicialmente, é gastar ou investir um dia em cada um desses artigos. A exceção do segundo, que é Deus, e a gente vai ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente gastaria um pouco mais de tempo. Então, o primeiro artigo de fé, Sagradas Escrituras. O que a gente crê, acredita em relação à Bíblia. Segundo, Deus. O que a gente crê, acredita, o que a Bíblia diz em relação a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que a Bíblia diz em relação ao homem. Terceiro artigo de fé. Quarto é o pecado. Quinto, salvação. Sexto, arrependimento e fé. Sétimo, graça. Oitavo, eleição. Nono, regeneração. Décimo, santificação. Cada um desses pontos tem sua diferença, né? 11º, justificação. Aí vem igreja. O que a Bíblia nos ensina em relação à igreja? Batismo e ceia, as ordenanças do Senhor. Número 14, mordomia. 15, família. 16, governo civil e liberdade religiosa. Número 17, dia do Senhor. Número 18, segunda vinda de Cristo. 19, juízo final. E 20, céu e inferno. Tá? Então, eu acrescentei aqui um ponto que tem a ver com escatologia, né? Com o tempo do fim, os tempos finais. Por isso que temos aqui 20 e não os 19, que é a declaração da Convenção Batista registra. Tá? Como eu falei, aquela declaração vai ser nosso roteiro, mas a gente vai estudar por conta própria, vamos orar, vamos mergulhar na palavra do Senhor e vamos estudar mesmo. Tá bom? Esses são os 20 artigos de fé que estaremos estudando. Certo? Alguma pergunta em relação a isso aqui? Algum comentário? Só assunto fácil, hein, pastor? Fácil, né? Misericórdia. Para 10 minutos. Pastor, qual que é o 10º? O 10º. Eu vou passar esses slides para vocês, mas o 10º é santificação. O 10º é santificação. Tá bom? Mais alguma pergunta ou alguma observação em relação aos artigos de fé, como foi proposto? Esse vai ser nosso roteiro. Beleza? Agora eu vou compartilhar com vocês o primeiro, já para encerrar. Isso daqui não é
extraído propriamente dito da Bíblia, porque nosso primeiro artigo de fé é Sagradas Escrituras. Mas, para ir para as Sagradas Escrituras, eu queria compartilhar com vocês razões pelas quais nós cremos na Bíblia. Tá? Isso daí eu acho muito importante, muito bacana, porque inúmeras vezes a gente é questionado, a Bíblia é colocada no mesmo nível que outros livros, e essa informação que eu vou compartilhar com vocês, muita delas está disponível na internet, né? Ou também eu vou disponibilizar esses slides para vocês. É muito bacana ter essa informação. Razões para crer na Bíblia. A primeira razão, por que eu posso acreditar na Bíblia como um livro divinamente inspirado, um livro honesto, né? Aí a primeira é a honestidade. A Bíblia, olha só, a Bíblia representa a natureza humana como sendo hostil a Deus e anuncia um futuro cheio de problemas. Ela ensina que o caminho para o céu é estreito e para o inferno é largo. Com certeza, as Escrituras não foram escritas para aqueles que querem respostas simples ou uma visão fácil e otimista da religião e da natureza humana. Olha só, o que é muito, muito interessante de ver. A Bíblia é tão honesta que mostra o patriarca, o maior patriarca do povo de Israel, que é o Abraão, sendo um covarde. A Bíblia é tão honesta que mostra o homem que era conforme, segundo o coração de Deus, sendo um adúltero assassino, não cometendo, não sendo. Desculpa aí, daí uma colocação errada. Mas cometendo adultério e cometendo homicídio. Então, ela mostra de maneira totalmente crua que a raça humana está totalmente perdida. Quando você vê e pensa assim, heróis de fé, não existe um que seja diferente aos outros. Todos, sem exceção, são mostrados como seres humanos, falhos, fracos, e que quem faz a diferença é Deus na vida deles. Vocês já repararam nisso? Então, esse daí é o motivo pelos quais nós podemos acreditar na Bíblia. Ou nós podemos crer na Bíblia. Segunda coisa, sua preservação. Olha esse quadro aqui. Alguém de vocês já ouviu falar de Platão, das obras de Homero, não sei como que fala, Homer, né? A Ilíada, a Odisseia, sabem? Essas novelas clássicas dos gregos. Aqui eu fiz uma lista de algumas obras. Da história, por exemplo, Heródoto. Quando vocês veem aqui, obras clássicas do passado, anos decorridos, o que isso significa? Significa que do original até a cópia, a primeira cópia, a cópia que se tem, né? A cópia que se tem, foram transcorridos ou decorridos 1.350 anos. Ou seja, Heródoto escreveu numa época, os originais dele se perderam e a cópia que chegou até nós tem uma distância de 1.350 anos. O número de cópias dessa obra do Heródoto é 8 cópias, manuscritos, né? E aí vem Guerras Gálicas, de Júlio César. Depois de 950 anos, é a primeira cópia que a gente tem. Quantas cópias? 10 cópias. História de Tucídides, 1.300 anos, 8 cópias. Os Anais de Tácito, 1.000 anos, 20 cópias. História Natural Plínio, 750, 7 cópias. Obras de Platão, 1.300, 7 cópias. Agora, pergunto,
Alguém duvida da autenticidade desses escritos? A resposta, os universitários sabem, ninguém duvida da autenticidade desses escritos. Ninguém. Para todo mundo, Platão existiu, foi um filósofo que escreveu aquilo que ele disse que escreveu. 7 cópias das obras de Platão. Agora, veja o Novo Testamento. O Novo Testamento, a cópia mais antiga que temos, ela é de 50 a 60 anos depois, ou seja, a primeira geração depois dos apóstolos, eles fizeram a primeira cópia que nós temos. E a quantidade é absurda, 5.600. Então, a preservação da Bíblia, dos escritos, dos manuscritos, das cópias, é impressionantemente abrumadora. Quando a gente pensa na preservação do Antigo Testamento, dos escritos do Pentateuco, dos livros, daquela toda Tahiná, que compõe o Antigo Testamento, também tem muito peso de comprovável que são cópias originais. Quem quiser depois, também eu posso compartilhar com vocês informações a respeito disso. No século passado, na cova de Qumran, alguma coisa assim, foi descoberto cópias praticamente de todo o Antigo Testamento, à exceção do livro de Esther. Então, mais uma comprovação de que a Bíblia é assombrosamente, ou está assombrosamente preservada, e isso me dá a liberdade e a segurança de acreditar nela. Terceiro ponto, a autorrevelação. O que isso significa? A Bíblia não tenta defender a sua inspiração, mas o livro de Gênesis já contém aquela frase, disse Deus. Só no primeiro capítulo, essa expressão está registrada por 9 vezes. E no último livro do Antigo Testamento, a frase diz o Senhor aparece mais de 20 vezes. No Pentateuco, o Senhor falou aparece umas 560 vezes e em todo o Antigo Testamento umas 3.800 vezes. Isaías declarou pelo menos 40 vezes que sua mensagem veio diretamente de Deus e Jeremias umas 100 vezes. Jesus citou ao menos 24 livros diferentes do Antigo Testamento. O que isso significa? A Bíblia não vai falar que, olha, você tem que acreditar em mim. Não vai falar isso. Mas a Bíblia vai registrar essas expressões e vai atribuir aquilo, o seu conteúdo ao próprio Deus. Número 4, seus milagres. Veja como é importante, né? Se o Mar Vermelho não se dividiu, como Moisés afirmou, o Antigo Testamento perde sua autoridade. Da mesma forma, no Novo Testamento, o Novo Testamento depende dos milagres registrados. Não qualquer milagre. Mas olha só, se Jesus não ressuscitou corporalmente dos mortos, o apóstolo Paulo admite então que a fé cristã está construída sobre uma mentira. Né? Mas se for tudo mentira, por que os mártires? Por que as pessoas morreram se elas sabiam que era mentira? Então, os milagres que a Bíblia relata são um motivo para nós acreditarmos na veracidade dela. Número 5, sua unidade. Esse daqui é interessante também. Pegue um livro de biologia de 60 anos atrás e compare-o com um livro atual. Os dois são totalmente diferentes. Agora, pense em um livro escrito por mais de 40 pessoas, distantes em espaço e tempo, mais ou menos 1.600 anos, alguns deles muito bem educados, eruditos, cultos, e outros caipiras, pescadores e pessoas que não tinham formação nenhuma. Agora, essas 40 pessoas falam sobre religião, ética, ciência, filosofia, como foi a origem de tudo e como acreditam que as coisas vão acabar. Pense se essas 40 pessoas teriam chances de mostrar ou
construir um livro de maneira coerente, de maneira nenhuma. Mas quando nós lemos a Bíblia, quanto mais nós nos adentramos nela, vamos mais percebendo a sua unidade. E a conclusão que chegamos é que não foram 40 pessoas, mas que foi uma só que escreveu toda a Bíblia. Número 6, veracidade histórica, geográfica e científica. Arqueólogos modernos anunciam repetidamente evidências sobre as pessoas, lugares, culturas descritas nas escrituras. Os nomes de mais de 40 reis de diferentes países mencionados na Bíblia foram encontrados em documentos e inscrições contemporâneas fora do Antigo Testamento. A verdadeira ciência só confirma o que a Bíblia diz. Nisso também tem informações muito legais. Tem uns papiros do Egito que falam das 10 pragas, sabe? Mas é muito interessante também ver que os críticos, sabe? Aquele ditado, não existe pior cego daquele que não quer ver. Os críticos falam que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas é sim, confirmação de que o relato bíblico é real. Ela é verdadeiramente histórica e científica. Número 7, sua validação por Cristo. Olha, nenhuma defesa da Bíblia é tão significativa quanto a de Jesus Cristo. Ele recomendou a Bíblia não somente por meio das suas palavras, mas por meio da sua vida. Ele nos deu exemplo quando ele foi tentado, ele utilizou a palavra de Deus como espada, como defesa. Ele a ensinou de maneira pública. Ele destacou claramente que acreditava nas escrituras do Antigo Testamento e que elas significavam muito mais do que uma tradição nacional. Ele disse que nenhum tio da lei, né, da palavra de Deus, iria passar. Então, isso daí é uma coisa importante. Se eu me considero um cristão, discípulo de Jesus, então o testemunho que Jesus faz, a validação que ele faz das Escrituras é fundamental para mim. Profecia. Sábado os jovens vão estudar profecia. Muito legal, muito bom. Exatidão profética. O que a Bíblia faz com mais ousadia do que qualquer outro livro é prever o futuro. Mais que qualquer outro livro. Pega livro de outras religiões e você não vai encontrar a quantidade absurda e tremenda de profecias que a Bíblia tem. Deus, em algum lugar da própria Bíblia, ele diz assim, me pergunta, eu vou falar o que vai acontecer no futuro. Então, desde Moisés, falando do povo de Israel, né, Moisés foi profeta, ele profetizou que o povo de Israel iria se desviar, iria se perder, mas depois ia retornar. Até Jesus, falando dos tempos finais, na Bíblia, quase um versículo, olha só, quase um versículo de cada 6 fala de eventos futuros. E só na curta vida de Jesus, temos mais de 300 profecias cumpridas. E a probabilidade de se cumprir só 48 seria de 1 em 10 elevado a 157. Isso é 1 seguido de 157 zeros. Um número absurdo. Absurdo, inimaginável. Mas a Bíblia mostra que ela é real, que ela é verdadeiramente inspirada por Deus, que nós podemos acreditar nela por causa da sua exatidão profética. Número 9, sua sobrevivência. O Pentateuco foi escrito 500 anos antes dos primeiros escritos hindus. O livro de Gênesis, 2000 anos antes de Mohammed escrever o Corão. Durante essa longa história, nenhum livro foi mais amado ou odiado do que a Bíblia. Nenhum outro livro foi mais comprado, estudado e citado como este. Enquanto milhares de outros títulos vêm e vão, a Bíblia ainda é o livro base pelo qual todos os outros livros são comparados. É incrível como a Bíblia se mantém vigente. Ela não vai passar de moda nunca. Nunca, nunca. Por quê? Porque Deus tem propósito com ela. Então, impossível. E número 10, seu poder para mudar vidas.
a mudança na vida de pessoas como o apóstolo Paulo, Agostinho, Martinho Lutero, John Newton, Leon Tolstói, C.S. Lewis, demonstram a diferença que a Bíblia pode fazer. Mesmo as nações ou tribos, como os celtas da Irlanda, os selvagens vikings da Noruega, ou índios aucas do Equador, foram transformados pela palavra de Deus e pelo significado sem precedentes da vida de Jesus Cristo. A Bíblia tem poder para mudar vidas, e isso mostra que Deus respalda a sua palavra. Para finalizar, uma frase de Wink Pratney. A Bíblia é um livro com uma mensagem universal para toda a humanidade. É o único volume no qual uma criança e um intelectual encontram deleite. Seus simples princípios de vida podem obrar em quaisquer país e qualquer época, transcendendo barreiras culturais para trazer paz, amor, gozo e perdão. A Bíblia é realmente surpreendente. A única conclusão que não chegamos é que ela é realmente palavra de Deus. Deus está se faz presente, se manifesta através da sua palavra. Comentários, queridos? Perguntas? Alguma coisa que tenha chamado a sua atenção? Ninguém? Um de cada Pastor, vez? eu achei tudo, eu achei muito legal. Esses últimos 10 slides. Fizeram assim, ó. Entendi tudo. Bom. Muito legal. Muito bem, Observação, pastor, é que não dá para perder, né? Tranquilo. Não dá para perder. É um compromisso a partir de hoje para essa série de estudos aí, que é fundamental, importante, enriquece com certeza. Vai ser muito bom. Não dá para perder. Me limito a dizer isso aí, não dá para perder. Que bom, irmãos. Mais alguém? Podemos encerrar, se não tiver mais ninguém. Temos percorrido quase 1 hora de estudo e eu acredito que foi legal, foi muito bom. Próxima semana já começamos com o estudo da primeira doutrina, que seria as Sagradas Escrituras. Se alguém quiser se preparar, fica totalmente à vontade, até seria bom, seria aconselhável, né? O site da Convenção Batista Brasileira, como eu falei, contém essa declaração doutrinária e tem versículos bíblicos que dá para ir estudando durante a semana. Tá? Não tem mais nenhum comentário? Última chamada. Oi, pastor, tá me ouvindo? Tô sim. Ah, é que eu tava com fone e não sei usar esses negócios. Então, essa fala sobre a Bíblia, ela é profunda, porque a gente bate no peito e fala que é a nossa regra de conduta e fé, e conhecer as Escrituras também inclui conhecer a defesa dela, né? Que foi esses 10 pontos colocados aí, e dá para a gente se aprofundar muito mais nisso, mas isso aí é muito bom porque nos incentiva a ir mais profundo nesse item, né? Porque a gente não pode falar que a gente vive baseado em tal coisa sem conhecer essa tal coisa e muito menos sem também saber defendê-la, né? E a gente é muito atacado, né? Esse item aí e que o senhor comentou que a Bíblia é o livro mais amado e mais odiado, é uma verdade tremenda, né? Como a gente vê ainda nos dias de hoje, a gente sendo, qual a palavra aí? Debochado, né? Ou as pessoas debochando da palavra, ou dizendo que isso é tolice. Então, realmente é algo real, né? E não mudou, desde antigamente até hoje não mudou, permanece, né? Esse contrassenso, né? Entre o tudo e nada, o bom e o ruim, o serve e não serve. É muito interessante. Sim.
eu vejo assim, o mundo hoje parece que faz opções, né? Na visão daquele que não, de muitos, até de pessoas na igreja, a Bíblia, o Corão, os escritos outros, qualquer um seja, eles são válidos no mesmo nível e o que eu tenho que fazer é simplesmente me adequar àquilo que eu optei. Mas quando a gente faz esse tipo de comparação, né, esse tipo de avaliação, a gente percebe que não é a mesma coisa, que não está no mesmo patamar, que não é de fato comparável, né? A Bíblia não é comparável com outro livro de jeito nenhum. A Bíblia é surpreendentemente superior a qualquer outro livro, seja de religião qualquer. Então, isso daí é importante. Até para nós que somos crentes, saber isso nos dá uma segurança, né? Uma certeza de falar assim, poxa vida, eu estou realmente, né? Eu estou indo pelo caminho certo, eu posso me aprofundar, como você falou, Kelly, eu posso me aprofundar, eu posso crescer mais, eu posso obter mais ferramentas para responder, dar resposta, como diz Pedro, àquele que me questionar em relação à minha fé. É muito bom. Vamos tentar nos aprofundar em tudo isso, né, para crescer, realmente crescer e fazer que o nome do nosso Deus sempre seja glorificado através da nossa vida por o nosso testemunho, né? Mais alguém? Pode Pastor, fala, Tânia. é muito bom mesmo, porque quando perguntam para a gente assim, você é evangélica? Sou. Ah, então, de qual igreja? Quando você fala que é batista, batista, eles estudam a palavra de Deus, são baseados nas escrituras. Então, isso assim é muito bom para a gente ouvir isso e se torna mais uma responsabilidade da gente estudar mesmo para ter convicção no que você vai falar, né? Sim. Isso mesmo. Eu lembro de uma vez, esse ano ainda, que a Larissa falou pra gente no Encontro das Mensageiras que, não lembro o livro, eu acho que era o livro dos espíritas, né? Que foi uma pessoa só que escreveu e o livro se contradiz. E eu não esqueço que ela falou isso porque, como o senhor colocou aqui, foram 40 pessoas diferentes que escreveram a Bíblia e a gente para pensar sobre isso. Até eu mesmo, quando eu vou escrever uma redação só, às vezes a gente mesmo se contradiz nas nossas próprias palavras. E a Bíblia, que foi escrita em várias épocas diferentes, com várias pessoas diferentes, com várias pessoas de perspectivas diferentes, de mundos diferentes, de famílias diferentes, escreveram um livro onde você não encontra nenhuma contradição. E é uma coisa que a gente para pensar, o poder de Deus, porque foi ele que instruiu essas pessoas para escrever a Bíblia. Então, é uma coisa muito importante que eu Legal, Nath. queria ressaltar. É o seguinte, eu estava numa reunião uma vez com alguns ditos intelectuais, de fato, os caras estavam acima de muito profundo, de fato. E eles começaram a falar dos evangélicos. Eu levantei o dedinho, ouça-me um pouco. Eu sou batista, e o que é que vocês têm a dizer? Seu Zéias, mudou a ideia agora, mudou a ideia. Mas eu defendi de vir com sangue no olho e a faca no dente. Defendi, de fato, e eles respeitaram, já me respeitavam, e a partir daquele dia não se falava mais em o neopentecostalismo, não se falou mais nisso. Então, é uma respeitabilidade muito grande. Quando se fala os batistas... Agora, isso não nos credencia ser melhor ou pior, mas só para contentar o Ederson, eu sou de um tempo, Ederson, que nem em público os batistas oravam, ok? Então, tem que renovar, transformar pela renovação do vosso entendimento. Aquele que esteja reciclado, reciclar, eu tenho que reciclar, que eu estou velhinho já, viu? Mas é isso aí, pastor.
Amém. A Bíblia é tão interessante que se a gente for continuar estudando, por exemplo, quem estudou letras, aqueles gêneros literários, não sei se essa expressão, que tem poesia, tem narração, né? Todos aqueles gêneros, a Bíblia contém tudo. O único que não existe na Bíblia, sabe qual que é? Novela. Gênero literário que na Bíblia você não vai encontrar. Novela. Aí do resto você tem tudo. Poesia, narração, sei lá, os outros, porque não estudei isso, né? Mas todos os outros gêneros ela contém. Assim de maravilhosa é a nossa Bíblia. Vamos encerrar orando. Vou pedir para o Fábio Rogério dos Santos, por favor, nos conduza em essa última oração. E mais uma vez, queridos irmãos, muito obrigado pela participação. Todos vocês que estão cansados, com certeza muitos de vocês, mas que Deus esteja abençoando, renovando as suas forças. Essa noite tenha um ótimo descanso. Tá, Fábio? Senhor amado Pai, agradecemos demais por este momento, Pai, essa ferramenta de nos aproximarmos, Pai, e estudar um pouco da sua palavra, Pai. Agradecemos pela vida do pastor Raul, Pai, que deu essa luz para nós, Pai, esse entendimento de poder aprender um pouco com ele, através do Senhor, ó Pai. Nos dê uma noite abençoada de descanso, Pai, possamos descansar, refletir no que escutamos hoje e preparar-nos, Pai, para as próximas aulas. É no seu santo nome, Pai, que oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite.